Você já aprendeu que o movimento de rotação demora 24 horas aproximadamente para a Terra dar uma volta em torno do seu próprio eixo. E ele é responsável pela formação dos dias e noites, além da distribuição do calor pela superfície terrestre. Agora eu vou mostrar para vocês o que é o movimento de translação. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Perceba que o Sol é a Coca-Cola, né? Patrocínio Coca-Cola. Este movimento que eu estou mostrando para vocês, ele demora aproximadamente 365 dias mais 6 horas. Então, todo ano sobram 6 horas. Isso significa que há 4 anos, um dia está sobrando. E este dia é o famoso 29 de fevereiro. Sempre fui louco para conhecer alguém que nasceu no dia 29 de fevereiro, que envelhece só a cada 4 anos. O ano bissexto, então, ele acontece por conta dessa sobra de horas que tem a cada ano. 365 dias e 6 horas aproximadamente. Uma coisa que eu tenho certeza que você não sabe é que não são exatamente 6 horas. Existem 3 diferentes anos, tá? Pesquise mais sobre isso que você vai ficar de cara. Tem o ano sideral, o ano solar, mas o que acontece é o seguinte, a pequena sobra que tem, na verdade falta, do ano solar, para essas 6 horas, precisa de alguns ajustes. E esses ajustes, eles acontecem seguindo uma regra matemática. E eu vou ensiná-la para vocês rapidinho. Funciona assim. Se o ano for divisível por 4, ele é um ano bissexto. Por exemplo, 2004 é um ano bissexto. Pode fazer o cálculo aí, você vai ver que é possível dividir por 4. Porém, se o ano for divisível por 100, ele não é ano bissexto. Então, por exemplo, o ano 2000, ele não é ano bissexto. Por quê? Porque você pode dividir por 4, mas também é possível dividir por 100. Então, ele não vai ser ano bissexto. Mas tem mais uma regra. Se ele for divisível por 400 também, aí ele vai ser ano bissexto do mesmo jeito. Então, há não muito tempo atrás, no ano 2000, aconteceu isso. Era para ser ano bissexto, porém, não ia ser porque era divisível por 100, mas acabou sendo do mesmo jeito porque ele era divisível por 400. Tudo isso é uma regra matemática que eles fizeram, os astrônomos, para poder ajustar o tempo na Terra. E que não sobre muito tempo, ou nem falte muito tempo, ao longo de muitos e muitos anos, por conta dessas diferençazinhas que tem em horas. Outra diferença que eu vou falar para vocês, que eu tenho certeza que você não sabia também, o movimento de rotação ele não demora 24 horas. Ele demora 23 horas, 56 minutos e uns quebrados. Então, o dia não tem 24 horas? Sim, ele tem. Porque ao mesmo tempo que a Terra gira em torno do próprio eixo, ela também está girando em torno do Sol. Então, esse movimento que a Terra fez é responsável por ajustar já o tempo certinho para que dê as 24 horas de duração de um dia. Vai, tudo bem, vai meio complexo? Então vamos partir agora para uma coisa mais fácil. Você sabia que o movimento de translação ele é responsável pela formação das estações do ano? Então, conforme a Terra gira em torno do Sol, as estações do ano elas acontecem. E o que é mais incrível de tudo é que não existiriam as estações do ano se a Terra ficasse parada. Tudo bem, né? Ia ficar sempre pegando o Sol por igual aqui no nosso planeta ao longo de um dia. Mas não só isso. É graças à inclinação do eixo terrestre que existem as estações do ano. Então, se o eixo terrestre ele fosse reto, não teríamos as estações do ano. Então, como ele tem uma inclinação, que eu vou fazer certinho para o lado, uma inclinação de 23 graus e 27 minutos em relação ao plano da órbita, essa inclinação permite com que os hemisférios sejam iluminados de maneira desigual. Isso acaba até incentivando plantas, flores a germinarem e nós temos as estações do ano, que são tão agradáveis, né? O outono, a primavera e a variação que elas têm. Falando em estações do ano, algumas regiões do planeta não sentem a diferença de estações do ano. As áreas que estão próximas ao Equador, o Sol vai iluminar mais ou menos igual ao longo de todo o ano. Então, se você for, por exemplo, para Belém do Pará, que fica bem próximo ali do Equador, ali tem apenas 2 estações, o verão e o verão. Na realidade, é o verão e o inverno. E o que diferencia uma estação da outra é a quantidade de chuvas. E um evento que acontece ali com uma certa frequência durante o inverno, que é o fenômeno das friagens. Porém, pessoal, vou mostrar aqui para vocês o seguinte.
os solstícios e os equinócios. Pensa num negócio bacana e que desse jeito que eu estou te ensinando você nunca mais vai esquecer. A Terra tem essa inclinação. Notem que está, ó, aqui é o eixo e aqui é o outro eixo. Percebam que o hemisfério sul está mais iluminado quando a Terra está nesta posição. Esta posição que a Terra está é chamado de solstício de verão no hemisfério sul, porque o hemisfério sul está sendo mais iluminado. E ao longo de um dia, da duração de um dia, parece que o Sol está passando sobre o trópico e não sobre o Equador. 6 meses depois, vamos lá, acelerando. 6 meses depois, a Terra ela não faz esse movimento. Ela continua girando, mantendo a sua inclinação original. Ela mantém essa inclinação. Então, 6 meses depois, percebam que quem está sendo mais iluminado agora é o hemisfério norte do planeta. E ao longo de um dia, vamos lá, um dia de duração. Ao longo de um dia, a impressão é que o Sol está passando mais ou menos sobre o Trópico de Câncer. Então, o hemisfério norte está sendo mais iluminado e esse dia aqui é dia 21 de junho, que marca o início do verão no hemisfério norte. É solstício de verão no hemisfério norte. Vamos recapitular? Solstício de verão no hemisfério sul. Vou deixar virado aqui a América para vocês. E 6 meses depois, solstício de verão no hemisfério norte. 21 de dezembro, 21 de junho. E esse meio? Olha só o que acontece. Neste meio, a Terra está sendo iluminada por igual. Toda esta parte está sendo iluminada, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul. E estas datas, que ficam aqui no meio do dia 21 de dezembro e 21 de junho, essas datas são chamadas de equinócios, porque a Terra está sendo iluminada de maneira igual. Nestes equinócios, a Terra está sendo iluminada de maneira igual, então até nos polos, nas regiões temperadas, ou nas regiões tropicais, ou no Equador, a duração do dia e da noite ela tem a mesma duração, praticamente 12 horas de iluminação e 12 horas de escuridão. O equinócio você pode gravar segundo as estações da moda. Vamos lá. Aqui não é verão, no hemisfério sul? Como que fala na moda? Não é primavera, verão? Então aqui é primavera, verão. Aqui não é verão no hemisfério norte? Então antes do verão vem a primavera. Primavera, verão. Vamos pegar só o hemisfério sul. Verão. Primavera. Inverno. E antes do inverno, outono. Outono, inverno, primavera, verão. Isso no hemisfério sul. E agora no hemisfério norte? Agora é inverno no hemisfério norte. Ó, o hemisfério norte está sendo menos iluminado. Ao longo de um dia, inclusive, vejam que no polo nem tem iluminação. Por isso que as noites nas regiões polares e de altas latitudes, elas são constantes durante o inverno. Agora, se for durante o verão, ao longo de um dia completo, sempre esta região estará sendo iluminada. E o Polo Sul vai ficar escuro ao longo de 24 horas. Este fenômeno de estar iluminado aqui nas regiões polares do norte é chamado de sol da meia-noite. Se você for, por exemplo, para a Noruega durante a estação do verão, junho mais ou menos, julho, 11 horas da noite, meia-noite, o sol ainda vai estar aparecendo. Se for mais para o norte ainda, o sol ele nem vai se pôr, por exemplo, no Polo Norte. Então vamos pegar agora uma sequência do hemisfério norte, começando pelo verão. Verão, outono, inverno e primavera. Estações do ano agora segundo o hemisfério norte. Tudo bem, pessoal? E aí, o que vocês acharam? Legal? Então, recapitulando. Equinócios, Terra iluminada por igual. Solstícios, um hemisfério é mais iluminado que o outro. Sempre é solstício de verão no hemisfério mais iluminado. E as datas são datas bem marcadas, específicas. Pode variar um dia para frente e um dia para trás. Mas as datas são as seguintes. Dia 21 de dezembro,
3 meses depois, 21 de março, 3 meses depois, 21 de junho, 3 meses depois, 23 de setembro. A data é sempre a mesma. A melhor maneira de você realmente aprender este assunto é você fazer uma tabela. E essa tabelinha, eu vou deixar o modelo para você agora, você vai conferir aí, copie no seu caderno, volte, reveja este vídeo e coloque todas as informações que eu falei. Na parte da tabela que eu vou colocar movimento do Sol, você vai colocar se o movimento do Sol aparente ele é sobre o Equador, que acontece nos equinócios, porque ao longo de um dia parece que o Sol vai passar bem em cima da linha do Equador. Sobre o Trópico de Capricórnio, que vai acontecer nesta posição aqui, quando for solstício de verão no hemisfério sul, porque parece que o Sol, olha só, parece que o Sol está dando uma volta no planeta sobre o Trópico de Capricórnio. Equinócio, Equador de novo, e solstício de verão no hemisfério norte, parece que o Sol está dando uma volta no planeta exatamente sobre o Trópico de Câncer. Então é isso. Veja a tabela, copie e eu te vejo no próximo vídeo.